Fala pessoal, muito bem, vamos para lá para mais um estudo de mercado. Para onde a bolsa vai são probabilidades, e as probabilidades aqui são na média de 80% a 85%, então não tem por que você ir para o lado de 15% de probabilidade, né? O mercado você trabalha com probabilidade, ninguém sabe. Ai, não tem como adivinhar. Os caras falam, não tem como adivinhar para onde ele vai. Realmente, não tem para onde você ficar adivinhando. Mas tem como você fazer um estudo, uma análise. Quem sabe fazer análise, quem é analista. Tem uns analistas aí que não sabem fazer análise. Mas quem sabe fazer uma análise, uma leitura legal do seu gráfico, sejam com condições aí de alguns indicadores para te ajudar ou não. Eu gosto mais aqui do Price Action, que é a ação do preço, e uso sim duas médias de vez em quando para estar auxiliando e tal, mas não tomo decisão muito por elas não, tá? São bacanas para tendência, enfim. Tá aí o mercado. No domingo passado eu não fiz aqui o estudo de mercado porque eu estava em viagem. E também não houve nenhuma necessidade porque o mercado fez exatamente o que está lá no penúltimo estudo, né? Então quem acompanhou o penúltimo estudo lembra do que nós falamos aqui, do que eu falei aqui da caixa. Nós tínhamos essa caixa, eu tirei um pouco, deixei mais limpo aqui agora. O pessoal estava tá pesado e tal. Então nós tínhamos essa caixa aqui e eu disse, não pode perder o meio dessa caixa, certo? O último estudo. Eu fiz uma leitura através dessa linha de dessa shortzinha que tem aqui, uma shortzinha, não, uma linha de tendência, né, que vem aqui cobrindo o topo, que é essa, tá? Então quando saiu da caixa eu falei, cuidado, pode sair da caixa, bater e voltar. Nós tínhamos também essa situação de resistência. Tinha aqui o chamado farol, onde tá essas duas linhas vermelhas aqui, ó. Se você olhar aqui, onde tá as duas linhas vermelhas, ó, uma subindo aqui, a outra vem para cá, tá? Liga esse ponto nesse ponto. Tem gente que não gosta, liga nesse daqui, ó, certo também, tá? Não tá errado. Eu já ligo antes, daqui até esse daqui, e liguei esse daqui para esse. Não tinha no estudo, mas dentro do price já tinha. Por isso que eu falei, cuidado, ao romper a caixa pode fazer um rompimento e voltar. Quem lembra disso? Tá lá no estudo de mercado passado, beleza? Por quê? Porque nós tínhamos essas resistências e realmente bateu, voltou. Falei, vai voltar. Pode voltar no topo da caixa para partir ou pode voltar até o topo do meio da caixa para partir, sem problema. Porém, eu falei da nossa economia, falei do momento que vive o país politicamente, juridicamente e economicamente. Então eu falei, muito cuidado, porque se voltar ao meio da caixa e perder o meio da caixa, que é a caixa, retângulo, o nome que você quiser dar, beleza? Perdeu o meio, desabou. Buscando as regiões aqui agora de suporte, é uma região importante de suporte. Tem essa linha aqui do price, ó, chegou, tocou nela, voltou, e tem aqui como já perdeu uma linha que é terciária, que é a primária, essa aqui é uma linha primária, essa aqui é a secundária, eu chamo assim, foi assim que eu aprendi, e essa é a terciária. Tem cara que fala o contrário, não, porque essa aqui ela é menos importante, ela é mais curta. Quanto maior a linha de tendência, sua trend line, mais consistente o preço fica naquela região, né? Mais briga de preço você tem ali, consolidação, enfim, distribuição, acumulação, enfim, como você quer chamar. Se é para cima, acumulação, distribuição, descendo, acumulação. Perdeu uma linha de tendência, perdeu essa linha de tendência, geralmente o que é? Buscar a outra, tá? Seria essa daqui, ó, tá? Então ainda temos mais um pouquinho, eu acredito aqui, pode dar umas briguinhas aqui ainda, mas tem uma situação de mais um pouquinho de queda aqui, tá? Acredito eu, para daí então o mercado tentar, tá? Fazer aqui uma situação pelo diário para retornar, nem que for ao fundo dessa caixa ou de repente o meio dessa caixa. Isso demora, tá? Mais de um mês. Então nós estamos falando aqui de diário. Vamos falar um pouquinho aqui do semanal para ficar mais fácil para vocês entenderem. Poxa, mas essa queda toda tinha papel que já estava dando compra. Sim, tem papel que está comprado, porém já com trabalho de seguro em cima do próprio ativo, né?
E não precisa fazer o seguro da carteira ainda, não precisou, mas de ativos sim. 2 ativos, GGBR e Banco do Brasil, já vou falar. Vou falar já primeiramente, o pessoal pediu, né? Falar primeiro do dólar e do mini índice, depois do Bitcoin, depois tal, depois do papel. Tranquilo. Então, terminando de falar aqui do índice, tá aqui o semanal. O semanal ainda tem condições de cair mais um pouquinho, né? Igual eu comentei, para buscar essa região onde está essa linha agora de tendência aqui, tá? E acredito que essa região mais ou menos aqui. Então tem que ficar ligeiro aqui no 128,5 aqui, ó, que é uma região que ele pode brigar. Opa, ficou meio feio aqui, meu. Meio ruim de 128,5, 129, tá? Aqui no 129, pode ser que ele brigue um pouquinho aqui no 129 para dar uma condiçõezinhas de voltar. Então aqui no 129 e o 130, você vai ficar de olho nos 60 minutos, tá? E aí você olha nos 60 minutos e aí você vai ver se naquela região ele vai te dar padrão de você entrar numa compra aqui, beleza? Caso contrário, não, beleza? O que precisa fazer? Ele precisa fazer uma situação aqui de, né, vai descer um pouco mais, vai brigar aqui um dia, 2 dias, 3 dias, enfim, até chegar nessa região que eu falei do 28 aqui, ó, 28 até aqui a região do 29, tá? Ficou meio feio, mas só para entender. E aqui ele fazer um padrão de fundo maior, ó, fundo e depois um fundo maior rompendo esse topo, que seria o que? O N, ó, o N aqui, ó, o N de neto aqui, ó. Porém, esse N de neto nada mais é do que um pivô de alta. Essa é a coisa mais simples que tem para dentro do mercado, você entender que está mudando uma tendência, tá bom? Essa é a situação mais simples. Olha aqui, ó, quando desceu aqui, ó, desceu aqui, ele volta, sobe, volta e faz o N, ó lá, aí foi embora, entendeu? Então você tem que ter pelo menos esse padrãozinho na tua cabeça. Se você tiver esse padrãozinho, seja qual tempo gráfico você tiver, você já vai estar conseguindo fazer trade, beleza? Ah, mas as minhas médias ainda tá para baixo. Tudo bem, as médias, geralmente elas são atrasadas, né? Então elas ali são atrasadas, mas são muito importantes. As minhas, eu já trabalho com elas configuradas para que o price action e elas falem a mesma língua, tá? Tá aí. E aí quando eu vou lá para os 60 minutos, eu ainda tenho, né, situações de descer um pouquinho mais aqui, ó, igual eu estava comentando, acredito eu. Ah, mas e se ele já viu romper aqui? Porque ele lateralizou um pouquinho aqui, beleza, ele marca uma lateralização aqui, marca, mas eu acho que ainda vai, né, vai fazer isso aqui, ó, para depois, né, no 60 fazer isso, ó, tá? Isso é interessante, por quê? Porque daí abre compras lá para quem ainda não tem uma noção de compra, essa coisa toda, e viu o papel lá que vai estar nas compras, beleza? É isso o que eu vejo para IBOV, tá? Então eu vejo ele aqui, lógico, vai tentar, né? Agora vai tentar, aqui ainda pode ser tentar um pouquinho aqui na segunda, mas de repente vai ter que vir aqui nessa, né? Essa semana eu acredito que ele cai um pouquinho mais antes de voltar, tá? Antes de querer voltar um pouco mais aí. Se caso ele passar aqui com tudo, querendo fazer graça, cuidado, pode ser apenas notícia, depois vem com tudo, beleza? Volta daí para aquele desenho da semana passada. Bora lá para mini índice, mini dólar. Cadê o mini dólar? Vamos para mini dólar diário. Nossa, tá com marcação para todo lado. O doleta no diário, o mercado ficou lateralizado, né? Ficou lateralizado aqui, porém eu falei lateralizado, mas com viés sempre de alta. Então você vê que daqui, depois que ele ganhou esse meio, ele mais trabalhou para cima do meio da caixa do que para baixo. Aí ele sobe, rompe o topo, volta para dentro da caixa, mas não fecha abaixo do 50% do caixote aí, beleza? Então bora lá ver o que está acontecendo para os 60 minutos, tá? 60 minutos. Vejam a lateralização aqui no 60, tá? Lateralização. Então, segunda e terça não tem muita situação aqui não, tá? É isso aqui, tá? Ó, ainda tá aqui dentro. Dentro do 60 tá exatamente em cima da briga. Para baixo dessa caixa, para baixo dos 50% da caixa aqui, vai se arriscar em vendas, tá? E para cima dos 50% dessa caixa aqui, ó, você vai arriscar em compra, beleza?
nos 60 minutos, eu tô dizendo, tá? Eu faço day trade, eu faço day trade, você já tem essa noção do 15 minutos, do 60 vai no 15, é a mesma coisa, tá? 60 minutos, a mesma coisa. Daqui para baixo, perdeu vendas, tá? É uma região de venda aqui, né? Chegar nos cuidados, esse ponto verde aqui, ó, 552, que aqui pode voltar tudo, tá? Aqui ele pode voltar tudo. Opa, não é esse. Ai, meu Deus do céu, cadê o. Tá aqui. Aqui, ó. Ele pode descer aqui. Aqui ele já pode voltar. Tá? Aqui, ó. Ele pode voltar daqui ou ele pode voltar daqui, tá? Aqui. Ganhou essa região, não fica tão felizão. Cuidado, pode bater aqui e voltar. Como pode bater aqui e voltar. Tá? Ele ainda está lateralizado. O mercado lateralizou bonito aí dentro, né? Então eu vejo mais de repente voltando a buscar esses 52, esses 50 para ganhar força. O mercado é ainda para alta esse mercado, por mais que ele já ativou e voltou, não sei o que, voltou por causa de notícia ali e tal, mas quando olhar o DXY no diário, ele teve essa volta, isso aí foi uma coisa mundial, então volta ali também. Mas, quando você vem para 60, lembra dessas bolinhas aqui, essas cabecinhas aqui, que tem lá nos outros estudos? Você chega aqui nos 60 minutos, você está numa leve tendência de alta no próprio DXY. Aqui é quando eu falei do nosso ombro, cabeça ombro, tão famoso dentro do Price Action, quem já estudou tem um monte de coisa falando a respeito. Na internet, nem sempre são bem explicadinhos, mas enfim, já dá para uma noção. Voltou, se segurou no meio, partiu, aí rompeu, acabou, vai embora para buscar essa região aqui e realmente veio aqui, beleza? Então, passando daqui para buscar até essa, né? E não chegou ali, mas chegou aqui, né? Mas aqui agora ficou legal, porque agora você já tem aqui condições de dar um padrão de quando retomar essa alta, tá? Acredito que já retoma rápido aqui. Você já tem, já chegou no ponto, né? Então vai ter retorno mesmo. O doleta aqui tem um retorno mais um pouquinho ainda, tá? Acredito eu que retorna mais um golinho aqui na casa aí de 1% no máximo 1%, tá? Depois já volta a subir. Então é bom ter essa informação para que aqui no doleta você não fique perdidinho, né? Beleza? Trabalho no 15, beleza. Perdeu a região ali, é venda. Trabalho no 5. 5 minutos aí já é outra situação, tem que saber marcar o teu dia aqui e tal, enfim. Mas você tem aqui nos 5 minutos daí muda, né? Aí aqui é suporte, aí aqui é resistência, tá? Então se sair daqui, chegando nessa região, você pode riscar vendinha, chegando nessa região, você pode riscar comprinha, tá? E se perder aqui e fizer isso aqui, ó, um Nzinho para baixo, vai vir buscar essa região com certeza, beleza? Ganhou, cuidado com essa região aqui, beleza? Ó, cuidado que aqui pode voltar. Mini índice, bora lá, mini índice, vamos para o diário para ver o que tá. Opa, rende não. Dia. Tá. Mini índice no diário, tá lateralizado, caiu bem, tá praticamente igual ao Ibov aqui. Por que é praticamente o mesmo desenho que eu faço aqui do Ibov? Porque eu não trabalho com o gráfico ajustado, tá? Em cima dos juros, né? Então dólar, mini índice eu não trabalho porque são futuros, eu não gosto de fazer isso. Trabalho nesse caso no futuro de soja, no futuro de milho, no futuro de boi, em ações, né? Nos papéis, tudo bem, porque daí tem os dividendos, juros e tal. Mas aqui eu não gosto para dar o mesmo formato praticamente padrão do Ibov, fica até muito mais fácil de trabalhar, tá? Eu costumei trabalhar assim e faço assim. Dentro de uma caixa está lá um índice nos 60 minutos com viés para queda, não adianta. Porém, pode subir só se sair fora acima dessa caixa, senão não, tá? Então não tem essa. 15 minutos. Já tinha sido marcado aqui pelo 15 minutos, né? Essas regiões aqui. Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui que atrapalha no day trade. No 15 minutos, uma região fortíssima aqui embaixo de suporte, né?
suporte legal, e uma região que já vem aqui atrás, aqui, ó, bem forte de suporte, de resistência. Então você vê que tá falando aí a nossa língua, e aqui provavelmente, rompendo aqui, vai dar uma comprinha até metade aqui, pelo menos aqui, ó, até os 134, né? Então, queira ou não, aí são mil e poucos pontos aí grátis se ele romper ali, beleza? E a queda, acredito na queda, cara, cuidado. O mercado já deu uma leve puxada para baixo, então ele pode de repente pôr a turma, ó, olha o que eu vou falar, pode pôr a turma vendido, tá? Para depois estopar a galera, tentar voltar aqui para cima para estopar a galera, beleza? Tá aí dentro ainda, segunda e terça aí dentro, vai pode cair e voltar na terça para cima para tentar estopar a galera, onde você pega umas comprinhas legal, beleza? Porque o doleta vai estar descendo lá. Isto. O que era daí? O que tem? Passei já. Ah, tá. Vamos, já saiu aqui do mini dólar. Já vamos para dentro daqui do Nasdaq. Tá voltando, né? Voltando um pouquinho aí Nasdaq. Ainda é uma tendênciazinha de alta, porém já rompeu a sua primeira linha aqui, né? De suporte. Quando ela rompe aqui, que ele vem, traça aqui e rompe aqui, na verdade o certo era puxar aqui, mas dá na mesma praticamente, porque se eu puxo ele aqui, nesses fundos aqui, vai dar a mesma coisa. Ele foi, testou, fez gatilhos, são 3 gatilhos, né, para queda. É uma queda? Não, é uma retração. Então quando você vê lá o Jornal Nacional, e o mercado americano está voltando porque de repente algum asno falou alguma coisa, não é isso. Ele está retornando porque ele teve tudo isso aqui de alta e agora a galera quer também pôr no bolso, tá? O cara sai comprando, uma hora o cara quer vender. Aí os caras comprou aqui embaixo, que já vendeu um tanto aqui, depois vendeu aqui, e os caras vão comprando. Agora o que vai fazer? Vão vender, porque tem a galera emocionada que rompeu o litro e vai comprar. E os caras que vão emocionados, ou o cara que de repente já tá sabendo que vai chegar nessa região que vai dar briga para depois ir embora, também já começa a comprar daqui e vai comprando. Ele desce comprando, é sempre assim. Chegou aqui e vai embora, senão ele vai estopar bonito, senão ele vai ter que fazer uma situação. Tá? Então cada um tem o seu ponto de compra. Então o cara começa a vender para quê? Para ter tem comprador, ainda bem tem comprador, vai vendendo para ter liquidez. Então ele não cai de uma vez, sempre quando há uma queda não vai também cair de uma vez. Pode fazer isso aqui, depois fazer isso aqui de novo, aí de repente a turma vende de novo, enquanto tem comprador que vai vendendo, até chegar num ponto aonde eu acredito aqui que tá os grandes plays na compra, até aqui os 21, aí a galera que já colocou no bolso começa novamente a comprar. E já vê que o mercado fez um papel bonito aqui de fazer onda 1, de repente onda 2, para dar onda 3. É isso, beleza? Nasdaq, Dow Jones, mesma coisa. Dow Jones já está descendo até um pouco na frente, mas acredito também que venha para essa região aqui de 42.800, beleza? É isso. Voltando aí Dow Jones. Mas se ela não pode, já deu aqui pode até ser que amanhã ou depois ela tenta subir um pouco de novo, mas é aqui, voltando. S&P, mesma coisa, um pouco mais longe, tem que voltar aqui nos 6.000, tá? Petróleo, como é que tá o petróleo? Petróleo começou a sair fora da caixa, tava bonitão, né? Tava bonito o petróleo aqui, ó, mas saiu fora da caixa, não conseguiu fazer o padrão que precisava para tá rompendo ali, né? Chegou uma região, não foi, voltou para dentro da caixa. Se perdeu o meio dessa caixa, volta a cair. Beleza? Volta a cair. Então, petróleo, já nós fala lá já nós vamos falar lá do Petrobras, né? Já fala dele também. Aqui aqui é o que eu próprio falei, né? DXY, acho que acredito que desce mais um pouquinho. Tá dizendo que desce mais um pouquinho. E FNC? E FNC tá feio, porque o lance, esse aqui é o nosso índice das instituições bancárias, né? Tá feio, não tá nada bonito. Fez ali praticamente um topo meio que duplo, não duplo, né? Porque ficou aqui, ao perder aqui, caracterizando a tendência de baixa. Então aqui já vai uma linha de tendência desse topo nesse topo, porque perdeu esse fundo. Então aqui, por mais que faça isso aqui, ó, já caracterizou o que? Fundo abaixo de fundo. Depois provavelmente é isso aqui.
tá? Então é esse desenho aqui. Então, meu amigo, venha buscar ainda essa região ou até um pouco mais. Isso significa que as coisas não tá nada boa para os bancos, tá? Não tá nada boa para o banco. Há uma situação aqui que é importante ficar de olho, que tem uma linha de tendência, ó. Essa linha de tendência aqui é a que vai comandar os 60 minutos. Quando eu vou lá nos 60 minutos, eu vou ter que ficar de olho nessa linha de tendência nos 60 minutos, para que, se caso ele começa a chegar nessa linha de tendência, começa a brigar, de repente faz um topozinho em volta, faz um fundo maior, né? Fundo maior que esse fundo aqui de baixo, ó. Aí então quer dizer que pode sim ter uma reversãozinha para poder tentar uma retraçãozinha. E nessa retraçãozinha já dá umas comprinhas lá nos bancos, já vamos falar deles. Bitcoin tá bonitinho, né? Bitcoin parece que eu até passei uma comprinha, se não me engano. Passei uma comprinha e tal. E chegou no ponto. Foi ontem, uma coisa assim. Não sei que dia que foi. Quinta ou sexta, chegou aqui. O alvo era aqui, exatamente aqui onde chegou. Tentando voltar aqui para uma sua retração, né? Mas quando a gente comenta, né? Eu comentei, falei, pessoal, chegou lá em cima, lateralizou de novo, com uma caixa dentro de outra caixa, mas perdendo no meio das duas. Agora não tem nem por que ter mais essa caixa, pode remover. Nessa aqui também, mas eu vou deixar aqui. Chegou num suporte bem legal, que é o topo anterior, dos 112 mil, tocou e voltou. Olhando aqui pelo diário, acredito eu que essa semana ele vai tentar voltar um pouquinho, tá? Vai embora para cima? Não vai, tá? Não vai. Mas ele pode chegar até tentar fazer isso aqui, ó. Pelo diário, tô falando, tá? Mais um dia aqui, tocar, de repente fazer isso aqui, para chegar até essas regiões, onde ele de repente pode voltar ainda até aqui. Eu gostaria mais ele aqui nessa região dos 110 até o 111 aqui, ó. Aqui é na região de pensar numa comprona, né? Não vai de uma vez, a gente sabe, mas é uma região que pode ficar bonita, beleza? Isso aqui também, essa situação que foi muito envolvendo aí, foi a situação que veio envolvendo essa relação de Trump com as guerras mundiais aí, uma guerra que ele entrou, outra que ele entrou, então isso influenciou bastante nesse preço disparar e vir até os 123 mil. E se for então a influência por notícia, o preço volta da onde saiu, beleza? Sempre, olha isso, fica de olho. Aqui não precisa falar nada, porque ele já está no mesmo. Aqui é a comprinha que eu passei. Deixa eu ver aqui pelo 15 minutos. Essa aqui é uma comprinha que passou pelo 15 minutos. Tem que ter stop, né? Ou não pegou ainda? Deixa eu ver. Essa que eu passei ainda há pouco, tá? Essa aqui eu passei ainda há pouco. São 5. Essa é pelo 4 horas. Pelo 4 horas. Isso aqui é para quem vai ficar posicionado. Tá posicionado. Onde tá o stop? Isso aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá? Embaixo desse cara aqui, tá? Aqui, ó. Stop tá aqui, ó. Nossa, mas 250? Cara, cada um tem um tamanho de mão. 250 para você vir aqui até o gatilho aqui. 500, tá? É esse mesmo. Tá? Se caso ele voltar, acredito que não volta, vai brigar aqui, formalizou uma caixinha já e vai buscar aquela região lá. Por onde que eu vejo? Eu vejo pelo 4 e deixa aqui os 60 minutos começou, beleza? É isso. Mesma situação, né? Vai tentar voltar essa semana aqui uma retração, né? Solano, mesma coisa, tá? Aqui ainda nem pegou a compra ainda que eu passei, ó. O pessoal tá acima ali, né, no rompimento. Tá ruim hoje o narizinho, hein? Aí o que aconteceu? Renite. Nem pegou ainda, vai pegar, se pegar tá lindo, não pegou ainda, tá dentro dos 60, 15 minutos foi, beirou e não voltou, tá lateralizado pelo 15 aqui, né? Mas vamos continuar a deixar ali no 60. Ouro, não tem nada, esperando ele dar um padrão melhor aqui no 60 para uma vendazinha. Ainda é uma situação de alta para ele, né? Puxou bastante, tá meio também meio que, né? Tem uma caixa enorme aqui no meio, tem uma caixa enorme aqui, tá? Se você for analisar, tem essa caixa, o mercado veio e fechou assim, ó. Aí depois você tem uma outra caixinha, que é essa daqui, que veio, o mercado também fechou acima. Então esse mercado pode apenas
retornar para, no caso dos 60 minutos, tá? Aqui nos 60 minutos, então cuidado que às vezes você fala, agora eu vou pegar a venda do ano aqui no ouro, e ele pode apenas retornar aqui nessa região aqui, ó, tá? Ou no máximo aqui. E aí, mas se fizer isso aqui também, quem faz day trade, porra, 2 dias, pô, é muita grana. E depois partir para cá, tá? Então é isso que eu vejo aqui no ouro. Que mais, HK? Esse aqui o pessoal quase não opera, à noite às vezes opera, né? Compra, tá? E eu brigaria em compra, já pensaria em compra aqui, tá? Ainda mais aqui no 15 minutos, tá? No 15 minutos, ficaria bem atento em compra. Deu já? Não, ainda não deu, ainda não acionou. Mas fica de olho em 15 minutos, quem já sabe operar, para essa comprinha aqui pode até surgir ainda nessa noite. Agora são 19h25. Vamos esperar mais uma hora aí. Bom, aqui já são os mix contatos, né? Já falei de dólar, papapá. Vamos falar de Petrobras aqui. Petrobras, já falamos lá sobre o lance de sair, né? Teve uma comprinha, já pagou o parcial. Se pagou o parcial, o stop você pega e joga no 0 a 0, tá? Joga no 0 a 0. Tá, já pagou o parcial, vai sair correndo? Não, só voltou um pouquinho ali, mas você fique tranquilo. Então o stop tá no 0 a 0, já pagou o parcial nessa linha azul, 32,75 e deixa andar. Vale tá muito louca. Vale tá bem louca. Meio sem rumo, né? Meio sem rumo, porque ela sobe, ela desce, ela volta, bate, vem igual uma doida e tá deixando uns gap, né? Uns gap meio louco. Tem que esperar esse papel tomar uma decisão primeiro. Ainda aqui no momento não tem nada a fazer com Vale. Nada. A não ser que rompesse esse topo aqui. Aí faria aqui um fundo, né? Que eu falo tanto do fundo mais alto, né? Que ó, aqui foi um fundo. Se ele vem aqui, se ele volta aqui e volta a romper esse topo aqui, ó. Se volta a romper esse topo aí, você tem um segundo fundo, ó. Aí você vai comprar nesse rompimento. Essa é a compra mais básica que tem dentro da análise técnica. Você vai comprar aqui, um stop aqui, aí 1 para 1. O que é 1 para 1? Essa mesma distância aqui que você calcula para cima, você já encerra a tua parcial. 50% do capital, metade do lucro no bolso, tá? Puxa teu stop no 0 a 0 para você não ter mais perca caso o mercado volta. E caso o mercado anda, ele vai lá no teu alvo te pagar. É isso. Não tem muito aqui. Você acredita que vai acontecer isso aqui? Não. não acredito que ele vai passar esse topo aqui. Por isso que eu estou falando, só explicando. Então não é uma recomendação de compra, estou explicando como seria uma compra caso ele desse o padrão de compra nessa situação aqui. Não vejo nem pensar, mas vai voltar aqui embaixo, vai voltar no 52 de novo. Beleza? Esse aqui. Esse é legal. Olha aqui que sensacional. Aí você fala, pô, mas teve gente que está ganhando dinheiro nessa venda, podia ter pego essa venda daqui. Ó, até aqui já deu 8%. E teve gente que pegou essa venda. E parabéns para quem pegou, sensacional. Porém, pelo diário, como eu falei dessas compras aqui, pelo diário levar para o mensal, já que é para ficar mais tempo posicionado, porque é um ativo muito legal, muito bom, né? É um ativo interessante. Olha de onde ele saiu, olha o tamanho do gap que ele deixou e tá vindo embora, beleza. Aqui no meio aqui é onde está o médio de compra, beleza? Eu fiz, lembra das compras que eu comentei aqui? Se passar daqui desse médio para baixo, tem que fazer um seguro, né? Aí um pouquinho mais avançada a situação, com o próprio papel dá para fazer um seguro. Então nesse 8% de queda aqui, desvalorizou. Por exemplo, se eu estou comprado, um exemplo, tá? Se eu estou comprado aqui 100 mil no papel, perdeu 8%, perdeu 8 mil no dia, correto? Porém, o seguro de 8% nessa própria queda aqui em opções, né? Eu venho aqui e faço aqui um seguro aqui, ou de repente um próprio day trade numa compra de put com a venda de call, enfim, com trava, aí ele passa a me dar tipo quase que 10 vezes o valor daquele 8%. Então dá desvalorização. Então assegura o quê? Aquele dinheiro que eu perdi ali na desvalorização do papel, que seria 8 mil, referente a 100 mil, eu devo estar ganhando, jogando o mesmo número de papel
valores mais baixos, porque é muito mais em conta, mas deve estar ganhando lá praticamente o dobro, tipo 16, 18 mil reais. Então tá te cobrindo prejuízo e ainda te dando um lucro caso você queira comprar mais em baixo papéis, tá? Como que faz isso? Entre em contato pelo Instagram, conversa com a gente e eu ensino a fazer o tal do seguro no ativo e na carteira. Dá para fazer o seguro da carteira também, que é onde estão os vários ativos. E esse aqui é um modo simples, onde está o papel apenas, tá? Acredito que esse papel está chegando numa região bem importante. Fiquem de olho quem não entrou ainda pelo 60, né? Fica de olho lá no 60 para quem não entrou ainda. Quem vai comprar mais longo prazo pode já ir comprando, já pode comprar aqui, já pode comprar onde parou aqui. Longo prazo pode mandar ver. O papel não vai ficar assim, tá? Fica tranquilo. Já já vai acontecer. O Brasil tá querendo acontecer igual a Argentina, tá? Mesma situação. Vai quebrando o pau, vai virando aquele rolo, aquela mulher quase quebrou o país. Esse asno que está aí no momento de orelha virada, tá quebrando, já quebrou o país, quebrou ele, aquele jumento que fez 3 meses de economia e hoje está sentado no Ministério da Economia, dizendo que é ministro da Economia. É uma judiação falar ministro da Economia com o nome daquele, depois da saída de um Paulo Guedes da vida. Mas enfim, estão quebrando, vão ser retirados, isso aí vai dar em nada, vai dar pau. Eu não acredito que esse cara fica mais no governo, tá? Lula cai, esse Moraes também tem tudo para cair, vem mais sanções essa semana, vem mais briga pro Supremo Tribunal Federal, vem mais briga para cima do Lula e fique esperto que os papéis estão caindo, mas estão ficando baratos, porque assim que cai essa galera, assim que limpa essa raça, igual aconteceu lá com o Milei na Argentina, limpou tudo, aonde era um terreninho de 20 foi para 80, onde era um de 80 foi para 200, 300, a economia deles que estava lá no zero praticamente dobrou, juro caiu, o próprio a inflação deles que estava 300% ao mês, ele derrubou lá para baixo. Então isso é uma guinada, né? Então quem está comprado nesses momentos, vão comprando para longo prazo, de repente muda a vida, muda tudo, porque é um absurdo o lucro que te dá às vezes em papéis aí, e mesmo que seja com pouco dinheiro, principalmente opções, que é ligeiro quem tá, né, sabe trabalhar opções. Bom, Itaú também tá feinho, por quê? Na mesma situação, não sofreu tanto, mas tá na mesma situação, né? Tem que sair essa caixa aqui para dar sua comprinha. Banco Bradesco tem já uma situação de compra para Banco Bradesco, porém aqui ó, não atingiu ainda. Ele tá aqui no 15,98 ou 16, tá? É uma comprinha boa aqui. Stop 15,34. Parcial 16,85, tá? 16,85 e alvo lá no 17,80, 17,90. Beleza? Sensacional. Essa daqui pode ser que vai acionar já. Basta dar uma viradinha lá no IFNC. Agora, se não acionar, perdeu o fundo, esquece isso aqui e vamos esperar descer um pouquinho mais, sem problema. Essa aqui está na mesma situação. Aqui, mas você falou que se rompesse o topo aqui já poderia dar compra. Cara, ela tinha que romper com o quê? Nos 60 minutos, ela tem que romper com o candle que abre, tenta passar a volta, em uma hora ele já fecha num candle baixista, ou teria que romper com o cara igual esse aqui, ó, esse cara aqui, deixa eu tirar esse aqui, igual esse cara aqui, quer ver? Esse maluco aqui, ó, esse cara aqui, tá vendo aqui, ó? Um cara desse aqui, aí sim, meu amigo, romper com um cara desse não tem problema, ele pode até voltar depois, não tem problema, ele vai fazer isso aqui, depois vai fazer isso aqui, entendeu? Aí era a hora. Mas isso não aconteceu, rompeu com o candle baixista, rompimento com o candle baixista, rompimento com o candle que tem sombra, pavio, sei lá o que você quer chamar, cabelinho, fio, não, o normal é pavio. Com pavio para cima, pavio para baixo, é candle sem força, ainda mais fechando negativo, então não é rompimento. Mas não é rompimento, é um rompimento falso, entre aspas, é legal saber porque não há rompimento falso, geralmente vai voltar depois, mas de momento você não faz nada, então caiu para dentro da caixa. Tá tudo certo, esperar. A Prio tá bonitinho. A Prio tem uma situação aqui que é engraçada. Você vê que tem papel quando tem papel que eu falo, não gosto de trabalhar papel porque o papel é lento. O que o papel é lento? Ó, esse papel deu uma venda aqui, já faz quase um mês, deu uma venda aqui, tá? A
parcial era aqui, não pegou o parcial, volta tudo de novo. Enquanto isso, o stop tá aqui, ó. O stop tá aqui, tá? Essa linha vermelha. Tenta voltar, quase chega na região do stop, tem gente que quase morreu do coração. Aqui, acionou outra venda, para quem ainda não tinha entrado. Acionou outra venda com stop um pouquinho menor, já, né, mais baixo. Mas a entrada também foi um pouquinho abaixo. E agora tá vindo para pagar aqui. Vai pagar a parcial daqui, dessa venda, tá? E pode pagar, nesse caso aqui, pode pagar uma parcial aqui, depois pagar a segunda parcial aqui, né? E depois tentar aqui, ó, essa região é a região de fechamento, tanto de uma operação quanto da outra operação. E vai vir pagar, tá? Acredito eu que venha. Beleza? Caso não vir, pagou parcial. Assim que pagar a parcial dessa operação e dessa, puxa os seus stops no 0 a 0. Sempre, por mais que você acredite, mas é sempre puxando os seus stops, tá bom? Ah, tá. Embraer. Mas você falou que Embraer e foi atingida mesmo, deu tudo bem, depois deu comprinha. A compra foi passada no grupo fechado. Embraer. Onde tá aqui? Embraer. E tá lá, tá? Praticamente chegando lá, né? Aí, ó. Tá aqui nos 60 minutos, tá? A compra aqui em Embraer. Olha lá, novamente, ó, coisa bem simples, ó. Fez um fundo, sobe, volta, tá? E fez o que? N. Olha, ó, N. Olha o N aqui, ó. Olha o N de neto aí que chamamos de pivô de alta, ó. Pivôzinho de alta nos 60 minutos. Comprou no rompimento, coloca o seu stop, podia ser até aqui o menor, mas eu deixei um pouquinho maior. 1 para 1 aqui deu parcial e aqui é o teu alvo. Quase chegou no alvo. Quem encerrou, maravilha, não tem problema. Quem não encerrou, não precisa se preocupar que vai pagar ali, tá? Aí quem quiser entrar aqui, por exemplo, se ele fizer isso aqui, dá para entrar? Dá. Pode dar o stop aqui e vai embora. Eu acredito que dá mais situações. Beleza? Por quê? Porque tá início de movimento aqui ainda. Início de movimento da Embraer. GGBR, né? Foi o que falou? GGBR. GGBR4. GGBR4. Tá aqui. Cara, chegou no ponto, tá? É a mesma coisa que eu acabei de falar ali. Chegou num ponto de compra, mas o padrão, como não é um papel para ficar muito tempo posicionado, é diferente de uma estatal da vida que você compra e, né, sabe que as coisas vão mudar. Né, GBR também, né, mas assim, minério, essa situação, mas é um papel, eu digo, mais curto de suas projeções. Então chegou aqui no 60, não vi condições ainda de compra, muita gente ficou muito abafado com esse martelinho do diário aqui, ó, mas esse martelinho ele fez no fundo dessa caixa aqui, ó. Dessa caixa aqui, tá? No fundo dessa caixa aqui, beleza. Se fosse comprar, teria já a primeira resistência, já que era o meio da caixa. Tanto é que olha aqui, bate e volta, beleza? Então tem toda essa situação, tem que ser analisada, são várias situações, né? Qual que é? GBR, acho que é isso aí que eu tinha que passar, já falei da coisa. VEG. Também tentando voltar aí a VEG, mas pelo diário ainda não está muito legal, né? Acabou de pagar, né? Quando acabou de pagar um trade, é bom você não ficar muito afobado para entrar no outro, né? Aqui, ó, pagou uma, duas parcial, pagou local, um trade sensacional, né, cara? Um trade de, puxa vida, 17% de medida, dá 8 com 9, quase 9% no valor total. Deu muito bom. E agora aqui é o momento de você ficar meio aguardando, né? Mas eu preciso entrar porque eu sou o Zé da compra. Sou o Zé Comprinha. Cara, por enquanto o fundo aqui ficou abaixo, inclusive, o desse, ó, tá vendo? Tá? Mas esse aqui é um fundo já maior, ó. Ele só vai ser fundo maior na hora que romper aqui. Senão, não pode considerar, tá? Não pode considerar, senão você pode tomar uma taca de uma violinada. Ele pode romper aqui, ó, você faz a tua compra, bate e volta ali. Beleza? Que mais que era? A Rentcar.
Localiza, né? Acho que é hint. Alguém comprado localiza alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Eu acredito que não. Não teve padrão aqui não, tá? Não teve padrão, nem padrão, nem indicação. Não tem nada aqui, tá? Pelo contrário, né? Tá muito forte na venda, né? Ainda nem chegou próximo da região que tem que chegar. Cara, ainda não tem nada, tá? Deixa o papel chegar na região que precisa chegar, que é mais ou menos essa região aqui embaixo. Aqui já começa as brigas. Aqui já começa a briga e tal, mas pode chegar aqui. Aguarde, fique quietinho, espera um momento. Tá? Tem 3 pontos de compra aqui, vamos esperar chegar lá. Pelo diário, tá bom? Não tem nada aqui mais que perguntou. Não lembro nada que perguntou. João que me acompanha. João, putz, eu não lembro o nome do menino, lá da Inglaterra. Uns caboclos que me acompanham do outro lado do país. Outro tá como que é o nome do país que eu falei hoje, que é o país maravilhoso, na Grécia, né? O outro tá na Grécia, cara. O cara tá sentando piso na Grécia e me acompanha. Poxa vida, valeu. Tamo junto. O outro tá. Há um povo pelo mundo aí. Legal. Não monetizo o canal, então quem quiser dar uma curtidinha pra ir mais pra frente, beleza. Era isso, né? Eu acho que não lembro mais perguntar uma coisa. B3 tem que falar, não tem jeito. B3. Cara, B3, ó. Primeira venda pagou, segunda venda já deu parcial, pode puxar o stop no 0 a 0, tá lá. Tá tudo certo, né? Quem tem as suas opções, pode puxar, né? Ou, né? O meio já deu. Então vai descer um pouquinho? Vai descer pagar você. Beleza? Eu quero aprender, né? Bom, falando aqui, então, voltando aqui pro mini índice, vamos pôr aqui o mini índice. Eu quero aprender aqui o mini índice e tal. Cara, mini índice, quando a gente fala em mini índice, a gente deixa um pouco de lado aqui as médias e tal. E aí a gente vai aprender a olhar pelo diário, candle a candle, padrões desse candle, suporte e resistência sim, mas padrões da compra, da venda, quais são os pontos, variação, tudo isso leva Fibonacci, tudo junto para você sair aqui de 1 hora, cair para cá no 15 minutos para você poder fazer os seus trades. Por exemplo, essa comprinha que vai dar amanhã, hoje domingo, amanhã segunda-feira, eu tô falando da comprinha de índice. Os caras vai loucura. Essa comprinha de amanhã, você tem que tomar cuidado, você está dentro de uma caixa. Mas mesmo dentro dessa caixa, você tem aqui uma linha de tendência. Por quê? Quando chega nessa região de resistência aqui em cima, que é uma região de distorção, tá? Olhando pelo 15 minutos aqui, ele fez esse topozinho, voltou, perdeu, depois ele perde aqui. Beleza, virou um topozinho. Aqui eu tenho tem outra região aqui, beleza? Então aqui praticamente, por mais que está dentro de um canalzinho aqui no 15 minutos, aqui no 15 minutos aqui, ó, de canal não, desculpa, de um retângulo no 15 minutos, ele já fez aqui um rompimento da tua primeira shorts. Isso aqui é shorts, tá? Não vou falar trade line, não, que é curto. Então, essa shorts aqui, ela é uma linha de tendência de baixa que já rompeu. Então, ele pode fazer só isso aqui, tocar nela novamente, só para fazer teste e voltar a subir. Se ele ganhar, o quem é mais ligeirinho já pode estar entendendo lá pelos 5 minutos, não no 15 aqui, pelos 5 sair comprado. Ou quem for mais, né, conservador, esperar a primeira tocar, voltar ao primeiro 15, vai fazer teste e vai passar fazendo um N no próprio 15 e vai partir embora, né? Vem aqui nessa região aqui, beleza? Pode chegar até aqui, tá? Amanhã temos comprinha aí nesse índice aí, beleza? Fica muito ligeiro caso ele passe ou abre com gap aqui nesse próximo 131.600, tá? 132, cuidado essa região aqui que pode dar comprinhas, beleza? Mas eu quero trabalhar, aprender o 5. Cara, pelo 5, daí você já tem que ter um capitalzinho maior para que você possa estar fazendo um trabalho de compras e vendas com lotes parciais ali, né? Então aí uma outra situaçãozinha. Aqui tá bonito. Você tem pontos importantes aqui no 5, tá? Você tem pontos importantes no 5 aqui. Você tem um ponto importante no 5 aqui. Você tem um ponto muito importante no 5 aqui, tá? Cuidado aqui, são 2. E aí você tem um ponto importante aqui. E depois você tem a região de distorção no 5, tá? Como que é a região de distorção? Essa região aqui, a distorção, você tem nos 5 minutos, tá? Cuidado.
essa região aqui. Olha aí, é isso aqui que você tem que trabalhar amanhã no 5 minutos ou no 15 minutos, tá? Perdeu. Cuidado com suas vendinhas aqui, tá? É o que eu tô falando. E tem, eu não marquei aqui, mas 32 mil que você pode anotar também, tá? Tá bom? Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Precisando de alguma coisa, grita lá no Instagram. Seja de opções, de day trade, de papéis, enfim. A leitura não é muito diferente uma da outra. Às vezes é apenas o fractal que muda, tá? Mas não é nada de bicho de cabeça, não. Só tem que se dedicar um pouco e ir pra cima, beleza? Valeu, até a próxima.